Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem, turminha? Mais um vídeo na nossa revisão Paz UEMA e Enem, ok? Bom, e na nossa aula vamos estar abordando as funções orgânicas. Funções orgânicas, por ser uma temática muito recorrente nesses dois concursos, nós dividimos, trabalhamos em dois vídeos para abordar o máximo de questões possíveis e de situações possíveis relacionadas às funções orgânicas. Antes de iniciarmos o vídeo, turminha, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Você está assistindo, achou interessante, importante, você pode pausar, printar a tela e passar para o caderno. Tudo bem? Bom, vocês já sabem que a nossa revisão está sempre pautada na resolução de questões. E no nosso vídeo, nós vamos estar abordando, nessa parte 2 de funções orgânicas, questões relacionadas ao Enem. Então, Enem 2021, olha só. O biodiesel é um combustível alternativo ao diesel de petróleo, que tem sido produzido em grande escala no Brasil, a partir da transesterificação do óleo de soja em meio alcalino. Visando reduzir a competição com a indústria alimentícia, os óleos de fritura estão entre as matérias-primas alternativas que têm sido consideradas. Porém, o seu uso no processo tradicional é dificultado por causa da acidez de Bronsted, desenvolvida durante o processo de degradação do óleo, conforme mostra o esquema genérico em que R representa um grupamento alquila, um grupamento carbônico qualquer. Bom, vamos à nossa imagem, tá certo? Então, nós temos aqui, olha só, o triglicerídeo, certo? E esse triglicerídeo, vai ter, olha só, a dificuldade mencionada no processo de transesterificação. E aí vou ter a formação do biodiesel. Então, esse processo mencionado, essa dificuldade, ela é gerada pela presença de grupamento. Olha só, nós temos aqui as alternativas. Tudo bem, turminha? Bom, está aqui destacado, o processo da rancidez, É um processo de degradação. Então, olha só a nossa resolução. Então, olha só, turminha, esse processo, ele é dificultado pela presença, olha só, do ácido carboxílico. O ácido carboxílico, ele é um ácido de Bronsted e Lowry. Esse tipo de ácido, ou essa definição, diz que todo ácido é aquele que possui a capacidade de estar liberando H+, liberando hidrogênio em qualquer meio. Se for apenas no meio aquoso, aí nós vamos ter a teoria de Arrhenius. Mas em qualquer meio, eu vou ter como definição, como teoria, a teoria de Bronsted e Lowry, tá certo? Então, devido à presença desse ácido carboxílico, a liberação de hidrogênio, tá certo? A liberação de H+, então esse meio ácido em excesso, ele vai dificultar o processo da formação do biodiesel, esse processo de transesterificação, ok? Então, a alternativa correta, turminha, a letra A. Show? Questão número 2. Um microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosas. O principal componente do óleo de rosas tem cadeia poliinsaturada, informação importante. Além disso, hidroxila em carbono terminal, ou seja, na extremidade da cadeia. O catálogo dos óleos essenciais apresenta, para a escolha da essência, estas estruturas químicas. Estrutura 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, a questão diz o seguinte: qual substância o empresário deverá utilizar? Ele vai escolher o composto, a estrutura que está nesse catálogo
de acordo com alguns parâmetros. Quais são eles? Olha só, precisa ter uma cadeia poliinsaturada e precisa ter uma hidroxila em carbono terminal. Tudo bem, turminha? Então, cadeia poliinsaturada, hidroxila em carbono terminal. Então, eu já vou, olha só, o composto 2, mas Alex, no composto 2 eu tenho uma hidroxila, né? Não, não é uma hidroxila. Esse HO, ele está representando o grupo aldeído, na verdade é uma carbonila. Então eu não tenho hidroxila, eu tenho uma carbonila, certo? E ele não é poliinsaturado, só tem uma insaturação. O composto 3, nem insaturação ele apresenta, ok? O composto 4, né? Nós temos, na verdade, um anel aromático, um anel benzênico, tudo bem? Anel benzênico. Apesar de o anel benzênico apresentar ligações duplas alternadas, tá certo? Mas essas ligações duplas, elas não vão caracterizar um composto poliinsaturado, tudo bem? No composto 5, eu até tenho mais de uma ligação dupla, mas olha só, esse CHO, assim como no composto 2, não representa uma hidroxila, e sim uma carbonila terminal, gerando um aldeído. Portanto, turminha, ficamos com o composto 1. Nós temos aqui, ó, dois grupos, duas ligações duplas, poliinsaturado, certo? E na extremidade da cadeia, a hidroxila, né, o grupo OH. Então, eu posso também classificar essa estrutura, esse composto, como um álcool insaturado, né? Porque a presença da hidroxila, né, torna a estrutura um álcool, beleza? E ele vai ser insaturado. Show de bola? Questão número 3, olha só. A pentano 5-lactama é uma amida cíclica amida. Então, eu tenho que escrever, eu tenho que imaginar, ou relembrar o que é uma amida. Turminha, a amida é um derivado do ácido carboxílico. O ácido carboxílico, eu vou ter o carbono na extremidade da cadeia. A esse carbono eu vou ter uma carbonila, um C-O e uma hidroxila. Então, carbonila mais hidroxila gera carboxila, ácido carboxílico, ok? A amida é um derivado desse ácido. Como? Pela substituição dessa hidroxila por um grupo nitrogênico, né? Por um nitrogênio, pode ser nitrogênio, NH ou NH2, beleza? Então essa é uma amida. E essa amida ela é cíclica, então eu tenho uma cadeia fechada, ok? Que tem aplicações na síntese de fármacos e pode ser obtida pela desidratação intramolecular, ou seja, dentro da molécula, entre os grupos funcionais de ácido carboxílico e amina primária, provenientes de um composto de cadeia alifática saturada, normal e homogênea. Continuando a questão, ó, o composto que, em condições apropriadas, dá origem a essa amida cíclica, que amida é essa? Está aqui a figura, pentano 5-lactama, ok? Então, essa estrutura é uma amida cíclica. Então, em condições apropriadas, qual o composto? Aí nós temos aqui as alternativas, turminha, se você quiser printar, ok? Então, qual desses compostos é possível gerar a pentano 5-lactama? Bom, vamos à nossa resolução, tá certo? Olha só, voltando aqui rapidinho, esse composto ele deve ter uma cadeia alifática aberta, saturada, somente ligações simples, normal, ok? Não apresentando ramificações e homogêneo. Então, na cadeia carbônica, somente átomos de carbono. Então,
São essas as condições necessárias para gerar a amida cíclica, tá bom? Olha só, essa estrutura aqui, essa estrutura A, né, esse composto A, nós temos aqui, na verdade, uma amida secundária. A amida, ela deve ser uma amida primária, tá bom? Então, nós temos aqui uma amida secundária, então isso já inviabiliza. Na letra C, né, no composto C, eu tenho uma cadeia insaturada, ó, a presença da ligação dupla, cadeia insaturada. Então, mais uma condição que não é obedecida. No composto E, né, eu tenho uma cadeia ramificada. Esse grupo CH3, turminha, que está entre parênteses, na verdade, ele está ligado a esse CH, tornando a cadeia, portando uma cadeia ramificada. O composto B, eu tenho uma cadeia insaturada, tudo bem? Eu tenho, na verdade, também um álcool e uma amida. Então, mas por ser um composto insaturado, então quebra a condição. Aí vou ficar com a alternativa letra D, e até trouxe a estrutura para a gente poder visualizar todas as condições. Tem uma cadeia alifática aberta, tá bom? Ela é uma cadeia homogênea, ó. Olhando aqui a cadeia carbônica, que para nesse ponto eu só tenho átomos de carbono, ok? É uma cadeia normal, eu não tenho extremidade, eu não tenho ramificações. Esse grupo NH2 aqui não é uma ramificação, porque para ser ramificação eu preciso ter carbono, tá certo? E eu vou ter aqui um composto, né, homogêneo, só átomos de carbono na cadeia carbônica. Então, todas as condições estão sendo satisfeitas. Portanto, a alternativa correta, a letra D. Tá bom? Questão número 4. A utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir, são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. Então, eu tenho a bichina, presente no urucum, o licopeno, né, presente no tomate, e o beta-caroteno, presente na cenoura e também na laranja. Tá bom? Pergunta ou comando da questão. A propriedade comum às estruturas que confere cor a esses compostos é a presença de cadeia conjugada, cadeia ramificada, átomos de carbonos terciários, ligações duplas de configurações cis ou átomos de carbonos de hibridização sp3. Tá bom? Bom, olha só. Olhando todas as estruturas, bichina, licopeno, beta-caroteno, ok? A gente percebe como estrutura comum, com algo que está se repetindo, são as diversas ligações duplas alternadas. Então, tem ligação dupla, ligação simples. Dupla, ligação simples, certo? Uma estrutura dessa forma, com ligações duplas alternadas, nós classificamos como uma cadeia conjugada, ok? Então, eu vou ter essas alternâncias, tanto na bichina como no licopeno, né? E no licopeno, por ser uma estrutura maior, né, com mais átomos de carbonos, a gente consegue perceber mais a presença dessa conjugação, e também no beta-caroteno, tá certo, turminha? Nem todos os compostos são amplamente ramificados, então a condição comum realmente é a cadeia conjugada. Se a gente voltar aqui para as alternativas, a cadeia ramificada. Então, olha só, nem todas as estruturas são amplamente ramificadas, então não pode ser essa alternativa. Átomos de carbonos terciários, também não, né? Vai estar muito relacionado com a presença da ramificação, né? Mas, para esse aspecto, com relação à cor, e a cor está muito relacionado com a luz, tá certo?
E a presença de ligações duplas, né, vai gerar esse espectro visível. Aí eu vou ter ou um vermelho, ou um amarelo, ou uma cor mais voltada para o laranja, certo? Então, a presença de carbonos, ou cadeia ramificada, carbonos terciários, né? Essa parte da estrutura, ela não vai afetar ou ter uma participação nessa absorção de luz, tá bom? Também, não importa se a estrutura apresenta ligação dupla, configuração cis ou configuração trans, tá certo? Cis e trans é o tipo de isomeria, né, a isomeria geométrica, onde eu vou ter grupamentos iguais ou de um mesmo lado, né, a partir de um plano, estrutura cis, ou em lados opostos, estrutura trans, tá bom? Mas não é se ele é cis ou trans, e sim se apresenta ou não ligações duplas e ligações duplas alternadas, ou então conjugadas. Hibridação sp3 está ligado a carbonos com 4 ligações simples, os carbonos saturados, certo? E a saturação, ela não está ligada a esse movimento, essa absorção de luz. Então, nós vamos ter como alternativa correta a letra A. Turminha, para fechar, quinta questão. O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis, que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcools de baixa massa molar, como metanol ou etanol, na presença de um catalisador, de acordo com a equação química. Nós temos aqui a equação química, tá bom? Então, aqui nós temos o triglicerídeo, reagindo com um álcool de baixa massa molar, um álcool pequeno, nesse caso é um metanol, certo? O que vai acontecer? Essa estrutura vai quebrar, né? Um composto vai acabar gerando 3 outros compostos, mais um álcool que vai apresentar 3 grupos de hidroxilas. Turma, a função química presente no produto que representa o biodiesel, e o biodiesel, né, é essa parte aqui, são esses compostos, será ó, éter, éster, álcool, cetona ou ácido carboxílico. Então, novamente aqui a reação, né, a reação de formação do biodiesel, teve a partir de um triglicerídeo, né, o triglicerídeo é um triéster, porque o grupamento éster ele vai se repetir aqui 3 vezes. Na presença do álcool, como foi dito, essa estrutura vai quebrar. Então, um triéster, né, um triglicerídeo, ele vai gerar uma estrutura, né, com essa representada. Olha só, eu vou ter aqui ó, um grupamento carbônico, que é o R. Nessa extremidade eu vou ter um carbono ligado a uma hidroxila e esse carbono também está ligado a um oxigênio que apresenta uma cadeia carbônica. Turminha, éster, tá certo? Um éster. Então, essa reação, né, vai gerar ésteres. Então, nós podemos dizer que um biodiesel é um éster de cadeia longa. Então, a alternativa correta, a letra E. Tudo bem? E é um tipo de reação, né? É um tipo de situação que está sendo muito cobrado. Porque a gente pode ligar tanto com a química orgânica, funções ou reações, como também a gente pode, numa situação como essa, trabalhar a química ambiental. Por quê? Porque esse processo, né, é um processo que está gerando um biocombustível. Então, isso nós vamos ter benefícios para o meio ambiente, certo? Podendo substituir um combustível fóssil que gera muita poluição, que é o diesel, por um composto renovável. Beleza, turminha? Essa foi a nossa aula, funções orgânicas. Espero que vocês tenham gostado.
Turma, ficando por aqui, forte abraço a todos, valeu! Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem, turminha? Mais um vídeo da nossa revisão Paz UEMA Enem, tá certo? Bom, e nesse vídeo estaremos abordando uma temática muito recorrente nesses dois concursos, a ideia, o conceito de isomeria, certo? Muito cobrado, então a gente deve ficar atento a essa informação, certo? Sempre estar revisando situações, questões relacionadas à isomeria, porque com certeza vai ser cobrado nesses dois concursos. Turminha, isomeria é a parte da química que vai estudar o fenômeno onde substâncias diferentes vão apresentar a mesma fórmula molecular. Então, substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular, nós vamos ter os isômeros. A isomeria ela pode ser isomeria do tipo plana, isomeria do tipo espacial, ok? Então, nós vamos estar abordando essas duas situações relacionadas à isomeria com a resolução de questões, tá certo? Então, nós vamos ter questões relacionadas à Paz UEMA e também questões relacionadas ao concurso do Enem. Tudo bem, turminha? Então, vamos lá. Primeira questão. A isomeria é um fenômeno observado quando duas ou mais substâncias orgânicas têm a mesma fórmula molecular e propriedades diferentes. Então, são substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular, a mesma quantidade de átomos, tá certo? Então, as substâncias químicas com essas características são denominadas isômeros. Quem apresenta isomeria serão isômeros. O ácido pentanóico, conhecido como ácido valérico, é um líquido oleoso com cheiro de queijo velho. Tem aplicações como sedativo e hipnótico. Se aplicado diretamente na pele, tem uma efetiva ação sobre a acne, ok? Bom, aqui nós temos a fórmula estrutural do ácido pentanóico ou ácido valérico, tá certo? Pergunta, de acordo com sua fórmula estrutural, aqui nós temos a imagem, seu isômero correto será propanoato de etila, etoxpropano, 3-metilbutanal, pentan, 2-ona, letra E, ácido hexanoico. Ok, turminha? Então, nós estamos diante de um ácido carboxílico que apresenta 5 átomos de carbonos. Ok? Então, olha só, para que dois compostos sejam isômeros, é necessário que apresentam a mesma fórmula molecular. Então, a gente vai iniciar determinando a fórmula molecular do ácido pentanóico. O ácido pentanóico eu vou ter 5 carbonos, então eu vou ter um C5, ok? Contando aqui, turminha, ó, 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 1. Vamos ter 10 hidrogênios e 2 átomos de oxigênios, tá certo? Ele é um C5H10O2. Bom, será isômero desse composto aquela estrutura que apresentar essa mesma fórmula molecular. E aí, analisando, turminha, as alternativas, e essas alternativas estão com os nomes dos compostos, né, nós fomos escrevendo, né, deduzindo, descobrindo as fórmulas moleculares respectivas para cada um dos compostos, tá certo? Bom, e como alternativa correta, ó, a letra A, o propanoato de etila. Então, nós temos um éster. Esse éster, ele tem 3 prop mais 2 et, 5 átomos de carbonos. E montando a estrutura do propanoato de etila, nós vamos perceber que ele vai ter 10 hidrogênios e também 2 átomos de oxigênios. Então, a alternativa correta, a letra A. Escolhendo uma outra alternativa para a gente analisar rapidinho, ó, a letra E, ácido hexanoico.
Então, o ácido hexanoico, nós temos aqui 6 carbonos. E a questão nos dá uma estrutura com 5 átomos de carbonos, tá certo? Então, analisando os nomes, de acordo com a nomenclatura oficial, a gente consegue escrever a fórmula estrutural e, a partir dessa fórmula estrutural, encontrar a fórmula molecular. Então, a alternativa correta, a letra A. Turminha, questão número 2. Shogaos são constituintes que dão sabor intenso do gengibre, semelhantes em estrutura química ao gingeral. O mais comum do grupo é o 6-shogal. Além disso, tanto o shogal como o gingerol são convertidos em outros componentes quando o calor é aplicado ao longo do tempo. E é por isso que o gengibre perde seu sabor picante à medida que ele é cozido. Turminha, a questão está aqui nos dando essa fórmula estrutural desse composto, o 6-shogal, tá certo? E normalmente, quando é uma questão de isomeria, a gente vai ter a estrutura. Bom, pergunta. Observando a estrutura do shogal, o tipo de isomeria espacial presente, será do tipo, função, cadeia, óptica, posição e geométrica. Tá bom? Turminha, então, está falando de isomeria espacial. A isomeria espacial, ela pode ser de 2 tipos, e 2 tipos apenas, ou geométrica ou óptica. Então, por exemplo, a letra A, letra B e a letra D, nós já podemos descartar. Por quê? Porque função, cadeia e posição vão ser casos de isomeria plana, ok? Isomeria plana. Então, a questão, ela não está tratando de isomeria plana, e sim de isomeria espacial. Então, só pode ser ou a letra C ou a letra E, Ou isomeria óptica ou isomeria geométrica. Bom, turminha, quando a gente analisa a estrutura do shogal, a gente vai perceber a presença de uma ligação dupla. E a presença da ligação dupla é um indicativo muito sério, muito importante de considerarmos que seja de se tratar de uma isomeria geométrica, tá certo? Porque a isomeria geométrica, ela precisa que a gente tenha ou ligação dupla ou então uma cadeia fechada, certo? Porque a gente precisa de um plano de simetria, tudo bem? Então, analisando aqui, turminha, a gente percebe que é um caso de isomeria geométrica. A isomeria geométrica também é considerada como isomeria, também é conhecida como isomeria cis-trans, tá? Cis-trans, só que hoje em dia esse termo está sendo trocado por isomeria geométrica, tá certo? E nesse caso aqui, nós temos um isômero cis. Por quê? Porque eu vou ter ligantes iguais do mesmo lado do plano. Então, letra E, geométrica, e se quisesse ser mais objetivo, seria geométrica do tipo cis. Nesse caso, o isômero ele vai ser do tipo cis. Beleza, turminha? Então, vamos para a terceira questão. Então, questão do Enem 2018. Pesquisas demonstram que nanodispositivos baseados em movimentos de dimensões atômicas induzidos por luz poderão ter aplicações em tecnologias futuras, substituindo micromotores sem a necessidade de componentes mecânicos. Exemplo de movimento molecular induzido pela luz pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada, uma lâmina fina de silício, ligado a um polímero de azobenzeno e a um material suporte, em 2 comprimentos de onda, conforme ilustrado na figura. Com a aplicação de luz, ocorrem reações reversíveis da cadeia do polímero que promovem o movimento observado. Então, a questão fala de uma figura. Turminha, aqui está a figura, tá certo? Então, o que está acontecendo? Dependendo do comprimento de onda, 365 ou 420 nanômetros, nós vamos ter, olha só, um movimento dessa estrutura. E aí, a gente precisa ficar atento a esses destaques. Nós temos aqui 2 destaques,
certo? E aí, olha só, no comprimento de 365 nanômetros, a gente vai perceber um encolhimento, ok, da estrutura, do tamanho da estrutura. E aí, no comprimento de onda 420 nanômetros, né, nós vamos ter uma expansão dessa estrutura. Então, essa é a análise que devemos fazer com base na figura mostrada. Olha só, o fenômeno de movimento molecular promovido pela incidência de luz, nós temos um movimento de flexão ou contração e um movimento de expansão, ok? Então, o fenômeno de movimento molecular promovido pela incidência da luz, porque nós temos aqui os comprimentos de ondas respectivos para esses acontecimentos, decorre do que, turminha? Aí nós temos as alternativas, né? Se você quiser printar, para poder passar para o caderno e mais tarde, em outro momento, você fazer uma análise de cada uma das alternativas, ok? Pode ser feito agora. Bom, vamos à resolução da questão. Então, se a gente observar, a estrutura apresenta uma ligação dupla, tá? Uma questão similar à anterior. Se nós temos ligação dupla, então nós vamos ter a isomeria do tipo isomeria geométrica, e onde um isômero será cis, outro isômero será trans. Bom, ser cis ou trans, isso impacta no tamanho da estrutura, tá certo? A estrutura trans, ela tende a ser uma estrutura mais expansiva, isto é, uma estrutura maior, ok? A gente observa isso, certo? Pelo tamanho da molécula. Agora, a estrutura cis, ela tende a ser mais compacta, ok? Então, os átomos, eles se acomodam melhor numa estrutura cis. Então, nós temos aqui a isomeria geométrica do tipo cis, tá certo? Onde está acontecendo, né, na estrutura cis, essa compactação da molécula. Então, vamos analisar a letra B, voltando aqui, ó. Isomerização das ligações dupla entre os átomos de nitrogênios, se na forma cis, o polímero mais compacto, ou seja, uma estrutura menor, mais compacta que a estrutura trans. Por isso, a alternativa correta, turminha, a letra B, ok? Bom, vamos lá. Questão número 4, o Enem 2019. As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enóico. Turminha, é uma nomenclatura oficial, certo? Por isso, tantos detalhes na nomenclatura. Continuando, enquanto as abelhas operárias produzem o ácido 2-hidroxidec-2-enóico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que veem, né, por meio da química. Bom, nós temos agora a pergunta relacionada a esse texto. As moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainhas e operária possuem diferença na... Aí nós temos como alternativas, ó, forma estrutural, forma molecular, identificação dos tipos de ligação, contagem do número de carbonos, identificação dos grupos funcionais. Turminha, de cara, a gente já pode retirar, né, descontar ou eliminar a letra D, contagem do número de carbonos. Já que eles são isômeros, eles vão apresentar a mesma quantidade de carbonos, tá bom? Mas, voltando aqui para a resolução, olha só. Então, nós temos aqui as estruturas, né, dos dois compostos. O primeiro, né, a primeira estrutura, é aquele produzido pela abelha rainha, melhor dizendo, e a estrutura de baixo
pelas operárias, tudo bem? E aí a gente vai perceber que a diferença entre esses compostos está justamente na posição do grupo OH. No feromônio produzido pela abelha rainha, o grupo OH está localizado no carbono 9, né, a partir do grupo funcional, do grupo principal, tá certo? Já o feromônio produzido pelas abelhas operárias, o grupo hidroxila, o grupo OH, está localizado no carbono 10. Então a gente percebe que o que vai diferenciar entre uma estrutura e outra, né, é a sua fórmula estrutural. Não pode ser a fórmula molecular porque eles são isômeros, né? Então eles vão apresentar a mesma quantidade de átomos, as mesmas quantidades de átomos de carbono, de hidrogênio, de oxigênio. O que vai diferenciar, né, que vai distinguir, e aí eles vão se tornar isômeros, vai ser justamente a estrutura, né? No primeiro caso, o grupo OH no carbono 9, no segundo caso, o grupo OH, que é o grupo hidroxila, no carbono 10. Então é justamente a fórmula estrutural que vai diferenciar, ok? Então são compostos diferentes porque apresentam estruturas diferentes, mas com a mesma fórmula molecular, portanto são isômeros. Turminha, para fechar, questão número 5, a icterícia, popularmente conhecida como amarelão, é uma patologia frequente em recém-nascidos. Um bebê com icterícia não consegue metabolizar e excretar, ou seja, eliminar de forma eficiente a bilirrubina. Com isso, o acúmulo dessa substância deixa-o com a pele amarelada. A fototerapia é um tratamento da icterícia neonatal, que consiste na irradiação de luz no bebê. Na presença de luz, a bilirrubina é convertida no seu isômero lumirubina, que, por ser mais solúvel em água, é excretada pela bile ou pela urina, né? A imagem ilustra o que ocorre nesse tratamento. Então, só uma dica, toda vez que no Enem, né, o texto, né, indicar, apontar para uma figura, né, para uma tabela, para um gráfico, então, esse componente da questão é de extrema importância. Portanto, a gente precisa analisar, ter um cuidado melhor, okay, uma visão especial para essa figura, essa tabela ou esse gráfico. Então, nós temos aqui a figura que mostra esse processo, essa interconversão entre um isômero, né, a bilirrubina, na lumirubina. Isso, né, na presença de luz, radiação em um determinado espectro ou faixa, né, relacionado ao espectro óptico, né, de 400 a 500 nanômetros. Então, turminha, a questão está perguntando, ó, na fototerapia, a luz provoca a conversão da bilirrubina no seu isômero. Que isômero? Aí nós temos óptico, funcional, de cadeia, de posição ou geométrico. Turminha, olha só, quando a gente tem uma questão de isomeria, e essa questão, ela está falando de luz, né? A gente, né, acende aquela luz, aquele sinal. Bom, isso aqui é um caso de isomeria óptica. Só que, né, a questão, ela apontou para uma figura e olhando a figura, nós temos, né, nessa interconversão de um isômero em outro, a mudança da cadeia. Então, olha só, nós temos aqui na lumirubina uma estrutura fechada, beleza? E na bilirrubina, uma estrutura aberta. Então, nós temos uma mudança na cadeia. Se nós temos uma mudança na cadeia, não vai ser um caso de isomeria espacial do tipo óptica. Vai ser um caso de isomeria plana. Então, os isômeros aqui são isômeros planos. E se está mudando a cadeia, né? Então, vamos ter isômeros planos de
cadeia. A alternativa correta, a letra C. Tudo bem? Então, isomeria, só lembrando, pode ser isomeria espacial ou isomeria óptica, tá ok? Se os átomos, na sua composição, a gente consegue diferenciar, a isomeria plana, se não, isomeria espacial. Ok, turminha? Um pouquinho da nossa aula, ficando por aqui. Forte abraço a todos. Valeu! Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias, dando continuidade aqui à nossa mega revisão Paz-UEMA Enem, para os alunos da terceira série do ensino médio e que for fazer Enem, que for fazer o EMA, está aqui com todo carinho preparando material direcionado para esses dois vestibulares, esses dois certames que é extremamente importante para a vida aí do aluno. Ano que vem, com certeza, você quer estar na universidade e a gente está aqui para dar esse auxílio. Beleza, galera? A gente está estudando geometria espacial, né? Há alguns vídeos que a gente está tratando desse assunto aqui, um assunto que cai muito nas provas, tanto do Enem como da UEMA, né? Já fizemos em outros vídeos questões da UEMA, questões do Enem, tá? Que já caíram, né? Para a gente saber como é que esses assuntos são cobrados. Beleza? Então, vamos lá. Primeira questão. O assunto é cone, cilindro e esfera, questões sobre cone, cilindro e esfera. Um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber a altura que deverá instalar a luminária ilustrada na figura. Sabendo que a luminária deverá iluminar uma área de 28,26 metros quadrados, considerando o π igual a 3,14, a altura H será igual a... Olha, turma, então prestem bem atenção aqui na questão, né? Então você tem aqui uma luminária, né? Essa luminária aqui está iluminando aqui uma área, né? Essa área aqui que eu achurei é uma área de 28,26 metros quadrados, certo? Beleza? Então o que ele quer saber? Ele quer saber qual a altura que ele deve instalar essa luminária para que ele possa iluminar essa região. Turma, se você observar bem a figura, isso aqui, ó, essa configuração, né, da luminária e da iluminação e da área que ela está iluminando forma um cone. Essa figura aqui é um cone, tá? Então, o que acontece? Ele quer saber essa altura. Existe uma relação importante entre os elementos do cone, que é a altura, que é essa medida aqui que vai do vértice até o centro da base, que é um círculo, não é isso? É o raio, que é esse ponto que vai do centro até um ponto da circunferência, que é o raio, e essa medida que vai do vértice até esse ponto aqui, que é chamado de geratriz. Tá? Então, o que acontece? Essa altura, essa geratriz e o raio, eles formam aqui um triângulo retângulo, que você pode fazer essa relação usando o teorema de Pitágoras. Tá? Você pode dizer aqui, ó, que a geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado do cone mais o raio ao quadrado. Eu tenho a geratriz, eu quero a altura e não tenho o raio. Quer dizer, o problema aqui é encontrar essa medida aqui, ó. Porque se eu tiver o raio, aplicando essa relação, né, eu consigo encontrar se encontrar a altura, né? Então, o que a gente pode fazer, turma? Olha, ele me deu a área. Como é que se calcula a área de um círculo? A área do círculo é π vezes o raio elevado ao quadrado. Veja que com essa fórmula da área da base, que é um círculo, eu consigo encontrar esse raio. Encontrando o raio, eu consigo encontrar essa altura. Certo? Já que ele não me deu de graça, mas ele me deu uma forma para eu calcular. Olha, essa área aqui é de 28,26, ele formou na questão. O π, ele pediu para considerar 3,14, vezes o raio elevado ao quadrado. Certo? Esse 3,14 passa para cá dividindo, né? Eu vou ter 28,26
dividido por 3,14 igual ao raio ao quadrado. Então, se a gente for fazer essa conta aí, vocês fazem com calma, esse valor dá 9. Então, o raio ao quadrado vai ser igual a 9. Ou seja, o raio vai ser igual a raiz quadrada de 9, né? E a raiz quadrada de 9 é 3. Ó. Então, esse raio da base é 3 metros. Tendo esse raio, eu consigo encontrar aqui a altura, já que eu tenho a geratriz. Tá? Então, substituindo aqui essa geratriz por 5, você aplica 5 ao quadrado, igual a altura que eu quero saber ao quadrado, igual o raio que eu calculei, 3 ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Tá? Então, nós vamos ter 25 igual a h ao quadrado mais 9. Tá? 9 passa para lá, você vai ter 25 menos 9 igual a h ao quadrado. Certinho? Aí você vai ter o quê? Que h ao quadrado é igual a 16. Tá? Então a altura vai ser igual a raiz quadrada de 16. Quanto é a raiz quadrada de 16? É 4. A altura é igual a 4 metros. Pronto. Tá? Uma questão que você teria que saber aqui, essa relação do cone, que é a relação entre altura, geratriz e raio, né? Aí você conseguiria matar a questão tranquilo. Beleza? Muito bem, turminha. Vamos para a próxima. Um povoado com 100 habitantes está passando por uma situação de seca prolongada. E os responsáveis pela administração pública local decidem contratar a construção de um reservatório. Ele deve ter a forma de um cilindro circular reto, cuja base mede 5 metros de diâmetro interno, e atender a demanda de água da população por um período de exatamente 7 dias consecutivos. No 8º dia, o reservatório vazio é completamente reabastecido por carros-pipa. Considere que o número médio diário por habitantes é de 120 litros de água. O consumo médio diário por habitante é de 120 litros de água. Use 3 como aproximação para π. Nessas condições apresentadas, o reservatório deverá ser construído por uma altura mínima em metros de. Turma, a gente sabe que é um cilindro, né? Ele é aquela figura que tem 2 bases circulares, né? Você tem uma figura assim, ó, que é um cilindro. Tá? Você tem uma base circular. As caixas d'água aqui da nossa cidade geralmente tem o formato de um cilindro. Então, isso aqui você tem essa figura aqui, ó, tipo uma garrafinha PET. Tá? Isso aqui é um cilindro. Esse cilindro, ele me deu a medida do raio, ele falou que o raio é 5. Né? O raio de 5 metros. Eu preciso dessa medida aqui. Ok? Ele quer saber, turma, quanto é a altura, né? Quanto deve ser a altura dessa caixa d'água para atender o consumo da população. Turma, então vamos primeiro saber o seguinte, qual é o volume de água que essa população consome? Então tem que saber primeiro, para poder dimensionar isso aqui, né? Saber qual é o volume. Ele falou que tem 100 habitantes, cada um consome 120 litros por dia, isso durante 7 dias. Então, para eu saber a capacidade, né? A capacidade desse reservatório para esses 7 dias, dá para fazer essa conta. Vou pegar os 100, que são 100 habitantes, né? Vou multiplicar por 120, porque cada um consome por dia 120 litros. E vou multiplicar por 7, que são os 7 dias. São 7 dias de consumo. Então, se você fizer essa conta, você vai encontrar 84 mil litros. 1000 litros. Esse deve ser a capacidade do reservatório. Só que aqui, turma, nós temos o medido em volume.
Volume é o espaço, o litro é capacidade. Só que eu posso pegar esse 84 mil litros e transformar para volume, já que eu posso transformar de litro para metro cúbico, né? 1 metro cúbico são quantos litros? São 1000 litros. Então, essa capacidade aqui atende um volume de 84 metros cúbicos. Então, esse deve ser o volume desse reservatório aqui, tá? Para atender a demanda da população. Agora, eu preciso saber, então, qual é a altura. Eu já sei que tem que ter 84 metros cúbicos. Eu já sei que o raio é 5. Eu preciso saber aqui a altura. Ora, o volume de um cilindro é calculado por essa fórmula, π vezes o raio ao quadrado multiplicado pela altura h. Esse H maiúsculo aqui. Essa é a fórmula, turminha. Anotem essas fórmulas. Olha, então eu acho que eu vou poder calcular aqui, né, turminha? Agora, olha só, interessante que eu já estava cometendo um erro aqui muito comum. Eu acho que esse 5 não é raio, esse 5 é diâmetro, né? Vamos ver aqui na questão, novamente. Ah, olha só. Eita, nós íamos errar. Turma, 2, 5,5 é diâmetro. Diâmetro é isso aqui. O raio, você pode botar 5 dividido por 2 ou 2,5. Certo? Então, presta, todas as vezes que fala diâmetro, você já divide por 2. Porque a fórmula, geralmente, que trabalha com circunferência, você usa o raio, não o diâmetro. Tá? Então, é muito comum eu já ia errar. Porque eu já ia colocar aqui 5 como sendo raio. E, na verdade, o 5 é o diâmetro. O raio é a metade. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui vai dar 84, né? 84. Aqui o π, ele pediu para considerar 3. O raio, eu vou colocar 5 meios. Só, mas se eu quiser colocar 2,5, pode? Pode. Não tem problema não. Multiplicado pela H. Certo? Então, você vai ter aqui 84 igual a 3 vezes 25 sobre 4 vezes H. Certo? Então, a gente pode fazer agora aqui, ó, produto dos meios pelos extremos, né? Fazer essa multiplicação assim, cruzando. Aí você vai ter 75H, que é a multiplicação do 3 por 25. 4 multiplicado por 84 dá 336. Certo? E a altura H vai ser igual a 336 dividido por 75. Se você fizer essa continha aí, com calma, você vai encontrar 4,48 metros. Tá? Então, essa deve ser a altura que ele deve construir esse reservatório para atender uma demanda, né, de 84 mil litros ou de 84 metros cúbicos em 7 dias. É uma questão bem aplicada, questão prática, né? Quem trabalha com engenharia, com dimensionamento, tem que saber fazer isso, porque qual é o erro se a pessoa não saber fazer uma conta dessa? É ele construir um reservatório que não atenda a demanda, né? Isso é muito sério. Ou então ele faz uma altura muito maior do que a demanda, o que vai fazer o quê? Você vai pagar muito mais, o custo vai aumentar. Tá? Então, a matemática aplicada à engenharia, ela é um elemento bastante importante para você fazer esses dimensionamentos. Tá? Às vezes o aluno sabe, professor, mas o que eu vou usar isso na minha vida? Olha como isso nos favorece. Certo? Então vamos lá. Então, questãozinha de cilindro, fizemos uma questão de cone, né? E vamos fazer uma questão agora de esfera. Uma questão aqui, a nossa letra D, só deixando claro. E aqui vamos fazer a terceira questão, que é uma questão da UEMA. Olha, turminha, todo mundo já andou lá pelo centro e já viu essas imagens, né? O Complexo Deodoro, que engloba as praças Deodoro, Panteão e as alamedas Gomes de Castro, Silva e Maia, no centro de São Luís, passou por uma grande reforma. Foram colocadas esferas como objeto de decoração, conforme a imagem a seguir. Em matemática, chamamos de esfera de centro O e raio R o conjunto dos pontos do espaço cuja distância ao centro é menor ou igual ao raio R
e ainda que seu volume é calculado como sendo 4/3 do valor de π, multiplicado pelo cubo do raio da esfera. Use π igual a 3,14. O raio de uma esfera é aproximadamente 20 centímetros e todas as esferas são iguais. O volume em centímetro cúbico correspondente a 10 dessas esferas é igual a aproximadamente. Então, essa questão é boa porque ele já te deu todas as informações, inclusive ele te deu a fórmula. A gente não vai confiar nisso, porque a questão ela pode trazer a relação, como essa questão fez, mas ela não é obrigada, o aluno tem que saber a fórmula de calcular o volume de todas as figuras, as principais pelo menos. Tá? Então aqui ele até deu o conceito de esfera, né? Então você tem uma esfera aqui, ó. Esfera, turma, é tipo uma bola, né? A bola é uma esfera. Às vezes as pessoas confundem esfera com círculo, com circunferência. Tá? A esfera é tipo uma bola de bilhar. Então você tem uma circunferência de centro O e você tem um raio. O raio aqui da esfera. E ele define, né? Ele fala aqui o que é esfera? É o conjunto de todos os pontos no espaço, né? Todos os pontos aqui, ó, pontinho A, pontinho B, que estão a uma distância do centro menor ou igual ao raio. Então, todos os pontos cuja distância é menor do que o raio ou é igual ao raio, porque o ponto pode fazer parte aqui da circunferência, no caso aqui ele tem o valor da distância igual ao raio, o conjunto de todos esses pontos formam essa figura que é a nossa esfera. Beleza? E a questão, ele fala o seguinte, que o volume da esfera, ele deu aqui o volume da esfera, é igual a 4/3 de π vezes o raio elevado ao cubo, turminha. Olha só. Certo? Então, isso ele te falou. Repito, a questão ele foi bonzinho, ele te deu todas as informações, deu a definição, né? Tu até aprendeu com o enunciado da questão. A gente não se confia, né? Nem sempre eles são tão bonzinhos assim, mas ele falou. Só traduziu o que ele disse para uma linguagem matemática de expressão, você tem isso aí. Turma, aí basta você calcular, porque até o raio ele deu, dizendo que esse raio é 20 centímetros. Olha, ele quer o volume das 10 esferas. Olha, eu não vou calcular 10 vezes. Para isso que existe a multiplicação. Vou calcular o volume de uma esfera e multiplicar isso por 10. Tá? Então, o volume da esfera vai ser igual a 4/3 multiplicado por π, que é 3,14, multiplicado pelo raio, que é 20, elevado ao cubo. Talvez o que é mais difícil da questão, que vai ser mais trabalhoso para você fazer essa conta. Tá? Mas vamos resolver essa potência aqui primeiro. Então, o volume da esfera vai ser igual a 4/3 multiplicado por 3,14. 20 ao cubo é 20 vezes 20 vezes 20. Aqui dá 8.000, né? Certinho? Aí você vai multiplicar o 4 pelo 3,14 multiplicado pelo 8, talvez o grande problema dessa questão é isso, né? O EMA tem essa característica de colocar o cara para fazer conta. Porque como são poucas questões, ele não te preocupa muito em, você vai fazer muito trabalho fazendo conta, não. O cara tem que saber fazer as operações com números decimais, então isso é uma coisa que o ensino médio, o aluno do ensino médio ele domina. Então se você fizer essa conta, você vai contar 33.933, uma coisa assim, 34. Se você multiplicar isso aí por 10, porque no caso que são as 10 esferas, né? Você vai multiplicar isso aqui por 10, você vai ter 334.933,3 aproximadamente esse valor, tá? 0,33. Então a resposta correta aí, turminha, é a letra C de casa, tá? Então basta calcular o valor de uma esfera e multiplicar aqui por 10 para você ter o valor das 10 esferas,
certo? Então, na aula de hoje, a gente recapitulou questões envolvendo cone, envolvendo cilindro, envolvendo esfera. É importante que você saiba fórmulas. Quais são as fórmulas principais? As relações entre as medidas, por exemplo, no caso do cone, fórmula de volume, fórmula de área, porque ele pode querer saber região externa, aí é a área da figura. Então, essas situações a gente tem que, o aluno que vai fazer a prova do Enem tem que saber, beleza? Valeu, galerinha, até a próxima. Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias, mais uma vez com vocês aqui para a nossa revisão do Enem, o EMA, tá? Revisão de matemática, a gente está trabalhando a questão da geometria espacial, tá? Vamos falar hoje de questões, tanto do Enem como da EMA, né? Alguns vídeos que tratam da pirâmide e tratam do prisma, tá? Assunto que é bastante recorrente com todos os assuntos que a gente traz aqui para vocês, né? Que a gente quer direcionar, né, a sua preparação para o Enem e também para o EMA, para que você não perca tempo e estude aqueles principais assuntos, beleza? Assim que a gente está direcionando a nossa revisão, beleza, turminha? Então vamos para a primeira questão aqui, uma questão de pirâmide que já caiu em edições passadas no Enem, tá? Muita atenção. Uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular, com 19 centímetros de altura e 6 centímetros de aresta da base. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura e 3 troncos de pirâmide de bases paralelas e uma pirâmide na parte superior, espaçadas 1 centímetro entre elas. Sendo a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, conforme a figura. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a parte superior, que tem 1,5 centímetros de aresta, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar de parafina para fabricar uma vela? Tá? Beleza, galera. Então vamos entender a situação, né? Então a parafina, a vela que ele fabrica, ele tem esse formato aqui, ó, de pirâmide, né? Ele falou que é formado por 4 blocos, né? Que é uma pirâmide menor, de aresta 1,5, tá? E possui também 3 troncos de pirâmide, certo? Beleza, essa é a informação que ele deu. A base dessa pirâmide maior é 6 centímetros e a altura toda é igual a 19. Outra informação importante é que ele fala que esses blocos eles têm um espaçamento de 1 centímetro. Tá? Então, entre um tronco de pirâmide e outro, né? E esse tronco de pirâmide e essa última pirâmide menor, que fica no topo, tem 1 centímetro de espaçamento. E essa última pirâmide também tem aresta da base 1,5 centímetros. Beleza, turminha? Ele quer saber o seguinte, o comando da questão. Ele quer diversificar, ele não quer mais fazer a vela nesse formato. Ele vai tirar essa pirâmide aqui de cima. Então ele quer saber, e mantendo o mesmo formato. Então ele quer saber quanto é que ele vai usar, se ele fizer isso, quanto é que ele vai usar de parafina para fabricar essa nova vela. Então, turma, qual é a ideia que nós temos que fazer? Olha, eu vou fazer o seguinte, vou calcular a pirâmide toda. Ó. A ideia é eu calcular o volume da pirâmide inteira, total, né? E vou retirar o volume da pirâmide de cima, que é justamente o que ele vai tirar. Então, o volume da pirâmide inteira, menos o volume dessa pirâmide que fica no topo, vai ser justamente o volume de parafina que ele vai usar. Agora vamos ver se nós temos dados suficientes para a gente fazer essa conta. Olha, eu vou chamar de V1 o volume da pirâmide maior. Volume da pirâmide maior. Certo? Volume da maior. E vou chamar de V2 o volume da pirâmide menor, que é essa que fica no topo.
Tá? Então, algumas coisas a gente tem que prestar atenção. Beleza. Como é que se calcula o volume de uma pirâmide? Turma, as fórmulas são extremamente importantes. Tá? Não tem como você deduzir prova na hora da prova, você tem que usar a fórmula. Então, o volume de uma pirâmide, vou calcular aqui, V1, é calculada por 1/3 da área da base multiplicado pela altura. Certo? Olha, então vamos lá. Essa pirâmide aqui, eu acho que eu tenho todos os dados. 1/3 multiplicado a área da base. A base é um quadrado de lado 6. Então, qual é a área de um quadrado? Não é 6 ao quadrado? Então, você pega 6 ao quadrado. Multiplicado pela altura. Agora, muito cuidado nessa hora, turminha, porque veja que tem esses espaçamentos aqui, ó, que cada espaçamento desse aqui é 1 centímetro. Tá? Então, você não calcula a pirâmide espaçada, você calcula ela inteira. Então, olha só, então eu não vou usar esse 19, eu vou usar o quê? 16. Porque eu tenho que tirar esses afastamentos aqui, ó. Tá? Esse é o grande sacada da questão. Então, aqui eu vou multiplicar isso aqui por 16, que é minha altura. Ó. Tá? Então, vai ficar volume 1 igual a 1/3 multiplicado por 36 multiplicado por 16. Aí, turma, você pode simplificar esse 36 com 3, dividido para 12, né? Vai ficar 12 multiplicado por 16. Isso aqui dá 192 centímetros cúbicos. Então, calculei o V1, que é o volume total da minha pirâmide toda. Agora, turma, eu vou calcular o volume dessa pirâmidezinha aqui de cima. Porque é o que eu tenho para tirar. Então, o volume da pirâmide 2, também a fórmula é a mesma. 1/3 da área da base multiplicado pela altura. Olha, essa base é um meio. Você pode botar um meio, pode botar 3/2, se você quiser trabalhar com fração. Eu prefiro fazer conta com fração do que com número decimal. Então, você vai ter que o V2, que é o volume da pirâmide menor, vai ser 1/3 multiplicado por 3 meios ao quadrado, que é esse 1,5. Turma, e qual é a altura dessa piramidezinha? Turma, ele falou que essas alturas desses blocos são iguais. Se eu juntar, tem 16, não é isso? Ora, 16, então cada blocozinho desse tem quanto de altura? Tem altura 4, tá? Então, essa altura desse piramidezinho aqui é 4. Então, essa questão não é uma questão difícil, mas ele não deu as medidas de graça. A gente teve que analisar. Então, multiplicado pela altura, que é 4. Então, nós temos que o V2, que é o volume menor, vai ficar 1/3 multiplicado por 9/4, que é o 3 meios ao quadrado, multiplicado por 4. Aqui você pode cancelar esse 4 com esse 4, ficou mais fácil. E dividir o 9 pelo 3, que vai ficar 3 centímetros cúbicos. Ora, turma, beleza. Agora o volume de parafina. O volume de parafina é justamente essa diferença. É o 192 menos o 3, que dá 189. Esse é o que ele vai usar, que é justamente o volume só dessa parte aqui. O volume da pirâmide toda menos o volume do topo. Então, a resposta correta, letra B de bola. Beleza, turminha? Então, questãozinha boa, tá? Façam em casa, vejam novamente a resolução, façam com calma, tá? Uma questãozinha interessante. Vamos lá, turminha. Segunda questão, uma questão da UEMA. Dentre as várias aplicações do Teorema de Arquimedes, podemos utilizar como calcular o volume dos sólidos geométricos irregulares, donde podemos concluir que o volume do líquido deslocado é igual ao volume real do corpo. Ou seja, o corpo que estiver totalmente imerso a um líquido terá o seu volume igualado ao volume do líquido deslocado, ocasionando uma imersão desse corpo. Baseado nessa informação, para calcularmos o volume de qualquer corpo regular ou irregular,
é suficiente calcularmos o volume que foi deslocado dentro do recipiente. Obviamente, o líquido do recipiente não pode ser transbordado e o corpo deve estar totalmente submerso para que a igualdade ocorra. Analisando a figura e as informações preenchidas no texto, o volume do sólido representado é igual. Aí ele deu os valores aí. Então vamos entender a situação aqui, galera. Ó. Então você tem aqui, ó, ele colocou um cubo, né, 50 por 50 e está aqui até uma altura X. Tá? Aumentou aqui. Essa aqui é o que tinha antes dele jogar aqui essa mala, né? Ele jogou uma mala dentro desse recipiente aí. Tá? Depois que ele colocou, após ele ter colocado essa mala, observe que houve o quê? Um deslocamento. Perceba aqui, ó, que aumentou meio centímetro. Então houve aqui um deslocamento do que tinha antes. Essa parte aqui foi o que deslocou. Essa partezinha aqui foi o que foi deslocado. Tá? Então isso aqui tudo foi deslocado. Então, pelo que o enunciado mesmo diz sobre o teorema de Arquimedes, esse volume do líquido deslocado é exatamente igual ao volume dessa mala. O próprio enunciado falou isso aí. Tá? Então, o que acontece, turma? Para que eu possa calcular o volume dessa mala, o volume do objeto, ele vai ser igual ao volume do líquido que se deslocou. Ora, essa partezinha aqui, ó. Então, essa parte você tem 50, você tem 50 e você tem essa alturazinha que foi o que variou, que é 0,5. Ora, então, para calcular esse volume do líquido deslocado, basta eu fazer o quê? Multiplicar 50 vezes 50 vezes 0,5. Certo? Então, se você fizer essa conta, volume do líquido deslocado vai ser igual a 2.500 multiplicado por 0,5, que é um meio, né, turmão? Tá? Então, se você dividir 2.500 por 2, você vai encontrar 1.250 centímetros cúbicos. Esse é o volume do líquido deslocado, consequentemente, esse é o volume da mala. Tá? Então, a resposta correta, a letra D, de dado, 1.250 centímetros cúbicos. Essa foi aí, esse volume da mala. Beleza, galera? Questão envolvendo prisma, volume de prisma, no caso do paralelepípedo. Terceira questão, galera, também uma questãozinha da UEMA. Então, nós temos duas questões da UEMA. Uma pirâmide quadrangular está inscrita em um cone circular cuja geratriz mede 13 metros e cujo raio da base mede 5 metros. Ele quer saber a razão, né, entre o volume do cone e o volume da pirâmide. Galera, inscrição, quando é que ele está inscrito, né? Você sabe que um cone ele tem uma base circular, né? E todos os pontos dessa circunferência convergem para um ponto só, que é o vértice. E como a pirâmide está inscrita, está dentro, a base da pirâmide, que é um quadrado, os vértices coincidem com a circunferência. Tá? Aqui, a base está inscrita na circunferência. Então, os vértices da base, ele coincide com os pontos da circunferência, que é base do cone. Então, a figura está inscrita, ó. E eles convergem também para o mesmo ponto. Então, eu fiz o desenho da pirâmide inscrita. Ele quer que você calcule o volume a razão, que é a divisão entre o volume da pirâmide e o volume do cone. Então, vamos ver se nós temos todas as informações. O volume da pirâmide é igual a 1/3 da área da base multiplicado pela altura da pirâmide. Turma, eu não tenho o lado desse quadrado para poder calcular a área da base. Eu também não tenho a altura.
Tá? Então, está faltando dados aí, né? E o volume do cone é também a mesma coisa, só que a área da base do cone é um círculo, né? Sempre é um círculo. Então, posso botar a fórmula do círculo. Então, é 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura h. Turma, eu não tenho essa altura, mas no cone existe uma relação entre a altura geratriz, que é esse ponto aqui, ó, daqui para cá é uma geratriz, e a altura do cone. A altura do cone é a mesma altura da pirâmide. Então, essa relação, você pode encontrar a altura através do Teorema de Pitágoras. Ó, no cone você tem a seguinte relação. A altura, aqui, ó, segmento que vai desse ponto para cá é a altura. Você tem aqui a geratriz e você tem o raio. E ele te deu, na questão, ele te deu a geratriz e te deu o raio. Diz que a geratriz é 13 e o raio é 5. Então tem como calcular a altura. Ó. Então esse elementozinho aqui, ó, que eu preciso, eu já consigo calcular através dessa relação. Tá? Então nós vamos ter o quê? Aplicando o Teorema de Pitágoras, né? Você tem que o g ao quadrado igual a h ao quadrado mais o r ao quadrado. Certo? A geratriz ele falou que é 13. 13 ao quadrado. A altura é o que eu quero saber. E o raio é 5. 5 ao quadrado. Beleza? Turminha, isso aqui vai dar 169 igual a h ao quadrado mais 25. Certo? Trazendo esse 25 para o primeiro membro, eu vou ter 169 menos 25 igual a h ao quadrado. Então, nós temos que h ao quadrado vai ser igual a 144. Se você tira a raiz quadrada de 144, você encontra 12. Então, encontrei a altura. Beleza, então já consigo calcular, por exemplo, aqui o volume do cone. Olha, vamos calcular agora o seguinte, eu preciso do raio. Turma, aí eu tenho uma outra relação. Quando você tem um quadrado inscrito em uma circunferência, o lado desse quadrado aqui, ó, é igual a r raiz de 2. Isso aqui é uma relação entre o lado de um quadrado e o raio da circunferência que ele está inscrito. Ora, então o lado vai ser igual a 5 raiz de 2. Aí eu consigo calcular. Beleza? Então, olha só. Agora, beleza. Se eu calcular aqui, vai ficar 1/3 multiplicado pela área da base, que é 5 raiz de 2 ao quadrado. Descobri o lado do quadrado. Multiplicado pela altura, que é 12. Certo? Então, se você fizer isso aqui, você vai encontrar igual a 200. Tá? Igual a 200. Volume do cone sobre o volume do prisma, aliás, do cone sobre o volume da pirâmide que ele quer. Fazendo essa conta aí normal, você vai ver que isso aqui vai dar 200. No caso aqui, está em metros, né? Metros cúbicos. Se eu for calcular agora o volume do cone, é 1/3 de π vezes o raio ao quadrado multiplicado pela altura. Tá? Então, olha só, turma, vai ficar 1/3 multiplicado por π, multiplicado pelo raio, que é 5, multiplicado pela altura, que é 12. Essa altura dos dois é a mesma, já que o cara fala que a pirâmide está inscrita no cone. Então, a altura é a mesma. Tá? Turminha, se você fizer essa conta aqui, com calma, você vai encontrar que esse valor vale 100 π. Metros cúbicos. Certo? Então, a questão pede o quê? Qual o nome da questão?
o volume do cone sobre o volume da pirâmide. É isso que a questão quer. É isso que a questão pede. Tá? Então, nós estamos fazendo o quê? O volume do cone é 100π. O volume da pirâmide é 200. Certo? Você pode simplesmente cortar aqui o zero com 2 zeros. Você vai encontrar que essa razão aqui é π sobre 2. Então, resposta correta aí, letra B de bola, tá? Π sobre 2. Certinho, turma? Valeu, até a próxima. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física. Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui do preparatório PAS ou ENEM. E hoje nós iremos falar de um tópico bem bacana que é o treinamento esportivo. O treinamento esportivo, que ele é muito importante porque nós iremos acabar falando da prática de exercícios físicos. E essa prática de exercícios físicos que visa a saúde, que visa a melhoria das capacidades físicas, é muito importante para a saúde do indivíduo, que é a palavra-chave desse nosso intensivão. A todo momento, em todas as aulas, eu cito saúde no mínimo 50 vezes. Porque sempre que vocês se depararem com questões de educação física, liguem aí as anteninhas e frisem nessas palavras saúde. Tudo que vai levar para a resposta que vai trazer ali, saúde, consequências boas para a saúde do indivíduo, essa é a opção correta. Então, dentro do treinamento esportivo, eu vou trazer aqui os conceitos, alguns tipos que existem de treinos, o período, como é que ele é dividido, o treinamento esportivo, tudo bonitinho aqui para vocês. Então, o treinamento esportivo, ele é entendido como sendo um processo de adaptação a estímulos externos que são racionalmente organizados, para alcançar um objetivo concretamente definido e geralmente esse objetivo está relacionado com o aumento do rendimento. Então vou circular essas expressões aqui, ó. É um processo de adaptação a estímulos externos, que são racionalmente organizados, que visa a melhoria do rendimento, aumento do rendimento, aumento da melhoria das capacidades físicas desse indivíduo. Então, se eu falo de um treinamento esportivo, que ele é pensado, que ele é racionalizado, que ele existe uma certa constância, nós estamos falando de exercício físico. Eu já trouxe o conceito de exercício físico para vocês e disse que exercício físico é toda atividade física, que ela é planejada, que ela é estruturada, que ela é repetitiva, que ela visa a melhoria das capacidades físicas do indivíduo. Então, quais são essas capacidades físicas e o que são capacidades físicas? São definidas como atributo físico treinável no organismo humano. O que isso significa? É aquilo que eu posso treinar, que se eu treinar eu consigo melhorar. Então, as capacidades físicas são essas: a velocidade, a agilidade, a coordenação motora, o equilíbrio, a flexibilidade, a força, a resistência, todas essas capacidades aqui, ó, se eu treinar, se eu tiver um planejamento, se é algo muito bem racionalizado, organizado, eu irei melhorar. Vamos avançando. Aí dentro do treinamento esportivo, existem essas 3 fases aqui, ó. A avaliação, o planejamento e a periodização em si. E essa periodização, ela se divide de 3 formas, tá? São essas aqui, ó. O período preparatório, o período competitivo e o período transitório. Essas 3 fases aqui da periodização. Percebam que eu coloquei aqui, ó, a avaliação, o planejamento e a periodização, e existem as setinhas aqui no meio, ó. Porque isso aqui é cíclico. A todo momento acontecem novas adaptações a esse treino.
Então, eu avaliei, planejei, periodizei. Depois de 2 meses, 3 meses, depende do macro, do meso, do microciclo, nós iremos fazer uma outra avaliação. Porque eu falei ainda há pouco para vocês que os atributos físicos, que são as capacidades físicas, elas são treináveis e elas vão melhorar com o decorrer do tempo. Então, esses treinos, essa periodização, ela vai sofrendo alterações. E vale frisar também que a periodização, ela não é algo rígido, ela é algo que é altamente adaptável ali ao indivíduo, tá? Então, as circunstâncias do treino, de repente, houve uma lesão, o indivíduo adoeceu, está gripado, houve alguma coisa, ele não conseguiu ter uma certa continuidade no treino, esses treinos e essa periodização, ela vai sofrendo ali as suas adaptações, tá? Vamos avançando. Então, dentro do planejamento, organizar de forma detalhada e registrada tudo aquilo que irá fazer com o atleta, no que se refere a um treinamento físico. Quais os objetivos a serem conquistados e quais as formas para tentar conquistá-los. Aqui nós iremos traçar as metas. Será colocado o que será feito, qual é o objetivo daquele indivíduo. Na periodização, a periodização eu falei para vocês que existem 3 períodos. O primeiro período, que é o período preparatório, geralmente é chamado em alguns esportes como pré-temporada. É nele que são realizados os testes fisiológicos, as avaliações médicas. Inicialmente busca-se uma preparação geral e posteriormente específica. Então percebam que dentro da própria periodização, que é o período preparatório, existem ali algumas avaliações que vão sendo feitas. Alguns testes. Coloco aqui na imagem, Neymar. Flagraram uma foto de Neymar nas suas férias. Aí começaram as redes sociais a falar que Neymar estava com uma barriguinha avantajada, que estava gordinho, isso, aquilo, outro. Ele estava na sua pré-temporada, período preparatório. Depois de 3 semanas, mais ou menos, Neymar foi participar de uma partida de futebol. E lá, ele quando terminou, fez uns 2 gols, saiu do campo sem camisa, mostrando que já estava ali em forma. Porque atletas de alto nível, de alta performance, rapidamente eles chegam à sua melhor performance. Por que rapidamente eles chegam à sua melhor performance? Porque eles têm as suas capacidades físicas bem melhoradas, eles têm um excelente condicionamento físico. Então, quando eles têm um excelente condicionamento físico, eles já conseguem fazer treino com uma certa intensidade e com um volume também alto, que vai trazer um maior gasto energético, tá? Vamos avançando. O período competitivo. Denomina-se período competitivo a fase em que se disputam competições. Durante este período, busca-se a manutenção do nível de preparação física atingido. É nesse período competitivo que a atleta ou o atleta deve estar no ápice do seu condicionamento físico. Aqui que é interessante ele estar no ápice do seu treinamento. Não no período preparatório, nem no período transitório. É do período competitivo, o próprio nome sugere, competitivo, competição. Período transitório, contribui para a recuperação completa dos esportistas, geralmente é no final da temporada, entre uma temporada esportiva e outra. Existe esse período transitório, que é o período, digamos, onde o volume, as intensidades do treino são o quê? São reduzidas. Nenhum atleta, mesmo atletas profissionais, conseguem manter um nível de treinamento todo o tempo com o sarrafo lá em cima. Eles precisam de uma carga de treino menor, precisam de intensidade, de volume de treinos menores para evitar o quê? Lesões. Vamos avançando. E a avaliação? A avaliação dentro do meio esportivo, seja a nível profissional ou não, é fundamental que sejam feitas as avaliações periódicas do praticante, do esporte. Essas avaliações são realizadas antes do início de qualquer trabalho e durante seu período de prática. Percebam bem aqui no finalzinho, ó, são realizadas antes do início de qualquer trabalho e durante o período de prática. Avaliações são feitas constantemente. Você, quando vai à academia, você vai se inscrever numa academia, você é solicitado lá pelo profissional a uma avaliação médica, você faz uma série de exames. O profissional de educação física, ele realiza uma avaliação física para aí sim ele planejar e periodizar o seu treino. Essas etapas, elas devem acontecer. Eu avalio, eu vejo o nível de condicionamento,
o nível de preparação daquele indivíduo e assim a saúde dele mesmo, como é que ele está de saúde, se ele não tem nenhum problema de saúde, nenhum problema postural, para assim eu conseguir o quê? Periodizar, montar as séries de treinamento dele. Aí eu vou falar, dentro do treinamento esportivo, existem os princípios do treinamento esportivo. Isso é muito importante também eu falar para vocês. E eu vou trazer aqui alguns princípios para vocês. Mas o que é o princípio do treinamento esportivo? Funcionam como norteadores do planejamento, execução, consolidação e controle da preparação de um atleta amador ou profissional. Eles incluem todos os aspectos e tarefas do treino, determinando o conteúdo, os meios, os métodos e a organização dos exercícios físicos. Então, os princípios do treinamento esportivo são vários. É importante que eles sejam respeitados para que essa série de treinamento, essa periodização, ela seja bem feita. Uma uma periodização de um treinamento, ela deve levar em consideração sempre esses princípios. Porque respeitando esses princípios, evitará que o indivíduo tenha a interrupção desse treinamento, por exemplo, por conta de lesão. Não é interessante o indivíduo lesionar. Então, por isso a periodização ela deve ser muito bem pensada ali por quem está montando. E os princípios do treinamento esportivo são esses aqui, ó. Trouxe esses exemplos para vocês. Individualidade biológica, sobrecarga, especificidade, continuidade, reversibilidade, volume versus intensidade, variabilidade, inter-relação. Existem outros princípios da saúde, o princípio que eles devem estar ali interconectados entre todos eles, que é o da inter-relação. Existem vários, mas trouxe esses, nem vou conseguir falar de todos para vocês. Mas o princípio da individualidade biológica é o quê? É o fenômeno que explica a variabilidade entre elementos das mesmas espécies, o que faz com que não existam o quê? Pessoas iguais. Então, dentro do princípio da individualidade biológica, fala o quê? Que cada ser é um ser. Mesmo indivíduos gêmeos, existem ali características que são diferentes, porque eles vivem no ambiente, eles têm comportamento diferente. Então, o nível de condicionamento físico não é igual. Cada treino, cada série de treinamento tem que ser muito bem pensada, muito bem periodizada e ser o quê? Individualizada. Então, por isso é importante o quê? Avaliar, planejar e periodizar. Então, dentro do princípio da individualidade biológica, a gente avalia, planeja e periodiza esse treino de forma o quê? Individual. Individual. Eu não posso, por exemplo, olhar um amigo meu que está fazendo uma série de treinamento e que eu vejo que está dando certo e, rapaz, me passa essa tua série que eu estou vendo que... Não, isso não pode acontecer. As séries, elas são o quê? Individualizadas. Vamos avançando. Princípio da sobrecarga. Esse princípio consiste em sobrecarregar o organismo do atleta de maneira adequada, variando a frequência, a intensidade, volume e duração do treinamento. A sobrecarga deve ser individualizada e aplicada de forma progressiva ao longo do processo de treinamento. Então, bem aqui já tem, ó, individualizada. Já falei para vocês do princípio da individualidade biológica. E aplicada de forma progressiva. Olhem a imagem. O indivíduo começa carregando o bezerrinho e olhem que o corpo dele vai sofrendo uma alteração. Ele vai tendo um ganho de massa muscular. E aos poucos esse bezerro torna-se o quê? Um touro. E ele consegue bem aqui carregar o bezerrinho e chega aqui com uma maior composição muscular carregando o touro. Essa carga ela foi sendo elevada aos poucos. Um bezerro não vira touro da noite para o dia. Então o princípio da sobrecarga é isso, é aumento de carga o quê? Progressiva. Progressivamente vai tendo o aumento dessa carga, o indivíduo vai melhorando a capacidade física, por exemplo, aqui no caso, da força e vai conseguindo levantar, carregar aquele peso. Aí dentro do princípio da sobrecarga, ó, vou falar aqui da sobrecarga no volume, como é que ela pode acontecer? Aumento da duração do treinamento. Aumento de volume, aumento da duração do treinamento. Vou dar exemplos aqui para vocês, ó. Volume tem a ver com o tempo, tá? Isso relacionado à corrida. Um indivíduo que ele corria 30 minutos a 10 km por hora. 30 minutos a 10 km por hora, ele vai correr aí 5 km em média.
e ele vai ter um aumento nesse volume do seu treino. Ele vai correr 40 minutos a 10 quilômetros. Percebam que a velocidade é a mesma. Eu não mexi na intensidade, eu mexi no volume, eu mexi na duração do treinamento, que era de 30, foi para 40, aumento de 10 minutos. Mas percebam que a velocidade era o quê? Era a mesma. Aqui ele correu 5 km, aqui ele vai correr uns 6,5 mais ou menos. Então teve o aumento da distância, aumento da duração, aumento de volume. Aí vai trabalhar o quê? A resistência muscular localizada, a resistência cardiorrespiratória, que são as capacidades físicas trabalhadas no treinamento aeróbio. Aumento da velocidade de execução. Quando eu falo de aumento da velocidade de execução, eu já falo do aumento da sobrecarga em quê? Na intensidade. Por isso a importância do treinamento esportivo. Por isso a importância de um profissional qualificado estar acompanhando, periodizar esse treino, para que esses princípios eles sejam respeitados. Vamos aqui, ó, velocidade na execução, treinos intervalados. Eu peguei ainda há pouco, eu falava de 10 km por hora. Agora eu já falo, ó, de 10 vezes 400 metros a 15 km por hora. Porque se eu aumento o volume, eu baixo ou mantenho a intensidade. Eu não posso aumentar os dois, volume e intensidade ao mesmo tempo. Então aqui eu aumentei a intensidade, mas eu baixei o volume. Ó. Lá no slide anterior, o indivíduo correu 5 km, 6,5. Aqui ele vai correr 4 km. No seriado, intervalado, 10 vezes 400 metros, 10 vezes uma pista de atletismo, na velocidade de 15 km por hora. Princípio da especificidade é aquele que impõe como ponto essencial que o treinamento deve ser montado sobre os requisitos específicos da performance desportiva, em termos de qualidade física interveniente, sistema energético preponderante, segmento corporal e coordenação psicomotora utilizado. Resumindo tudo isso aqui, facilitando a vida de vocês, se você quer ser um bom corredor, você deve correr. Se você quer ser um bom nadador, você deve nadar. Ambos trabalham o sistema cardiorrespiratório, né? Eu estou correndo, eu trabalho meu sistema cardiorrespiratório, minha resistência muscular localizada. Eu vou nadar, eu trabalho o sistema cardiorrespiratório, a resistência muscular localizada. Mas um indivíduo que corre 5 km, ele não nada 5 km. Assim como o indivíduo que nada 5 km, ele não corre 5 km. Porque são questões energéticas diferentes, os movimentos são diferentes, o corpo trabalha de forma diferente. Então, o princípio da especificidade é isso. O indivíduo treinar aquilo que ele vai fazer. Por isso que a periodização, ela deve respeitar, levar em consideração uma boa parte dos seus treinamentos específicos mesmo, para aquilo que o atleta vai disputar. Existem as capacidades físicas que são trabalhadas, ele faz sessões de musculação, ele faz funcional, tem uma variação de treino gigante dentro daquela periodização. Mas uma boa parte do seu treinamento deve respeitar a especificidade, tá? Vamos avançando. Aí aqui eu coloco, ó, deixando mais claro, a corrida. Fez a diferenciação entre corrida e natação. Mas dentro da corrida mesmo, ó, existe aqui um corredor de 100 metros, um corredor de 3.000 metros e uma maratona, que é 42 quilômetros. Perceba que até a composição corporal desses atletas são diferentes. Se o atleta ele vai correr uma maratona, ele deve treinar muito volume de treino. Já os atletas dos 100 metros, por exemplo, eles fazem treino intervalado com uma intensidade gigantesca, muito alta. Então, são características diferentes, mesmo falando de uma mesma modalidade esportiva, que é a corrida. Então, eu quero ser um bom corredor, vou correr 100 metros. Claro que existem treinos que vão levar em consideração, são diferenciados de 100 metros. Ele não vai só treinar 100 metros, 100 metros, 100 metros. O treino dele é amplo, é muito grande, mas a característica deve ser levada em consideração. Ele deve treinar uma boa parte do seu treino, levar em consideração as valências que vai fazer com que ele utilize na hora da sua prova. Princípio da continuidade. Este princípio está intimamente ligado ao da adaptação, pois a continuidade ao longo do tempo é primordial para o organismo progressivamente se adaptar. Eu coloco essa imagem bem aqui, ó. O Homer Simpson iniciando seus treinos e tendo uma certa continuidade, depois ele vai melhorar as suas capacidades físicas. Trouxe aqui uma imagem que mostra isso esteticamente, né? Para a gente ter essa visão aqui. Então, o Homer
saiu do estado aqui que ele estava acima do peso para um estado de um corpo atlético, porque ele deu continuidade. Sofreram aquelas adaptações que eu falei para vocês quando eu trouxe o conceito de treinamento esportivo. Adaptações que vão acontecendo ao longo do treino, ao longo do tempo, se acontece ali a continuidade, se ele é estruturado, se ele é repetitivo, se tem uma certa ali sequência. E o mesmo também pode acontecer se existe o quê? A interrupção desse treinamento, que é o princípio da reversibilidade. Aqui eu investi a posição das fotos, ó. Olha o Homer, aqui ele estava já com o atlético, deixou de treinar e o que aconteceu? Ele volta para aquele estado inicial. Então, por isso é importante que tenha continuidade, porque se houver a interrupção, o que acontece? O indivíduo ele volta para as suas condições iniciais ao treinamento. Até dentro das suas capacidades físicas, ele vai perdendo tudo aquilo que ele ganhou com os treinamentos, com a série de treinamentos que ele foi ali realizando. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?